Boa noite, irmãos, e saúde, essa amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé para a gente orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, por tudo que cantamos aqui nessa noite, Senhor. Te pedimos que Tu venha falar aos nossos corações, Senhor. Tu sabes o desejo que tenho, Deus, de não somente transmitir a Tua mensagem, Senhor Deus. Tudo aquilo que saia dos meus lábios, que venha do Teu coração para os nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, inspira-nos, prepara os nossos corações, porque temos a ouvir. Prepara, Senhor Deus, os nossos ouvidos para receber a Tua porção, Senhor, nessa noite. Abençoe a todos que não estiveram aqui nessa noite, Senhor Deus, Tu sabes o motivo de cada um. Desperta, Senhor Deus, o desejo naqueles que não vieram por algum motivo que não é do Teu agrado, Senhor. Eu peço que Tu toque no coração de cada um. Abençoe a todos que estão aqui, Senhor Deus, e possam sair daqui transformados pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te oramos, amém. Vai sentar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 148, versículo 6. Nós cantamos agora há pouco sobre a direção da Márcia. As aves cantam para louvor, para teu louvor. Realmente as criações de Deus existem para louvor e glória do Senhor. Salmo 148, versículo 6 diz o seguinte: Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. O salmista aqui nesse texto, ele olhou para o sol, olhou para a lua, olhou para as estrelas e percebeu, creu, e assim também deve ser a nossa fé, de que os astros ou qualquer ser inanimado existe para a honra e glória de Deus, e estão nesses lugares fazendo o que fazem, a terra, por exemplo, girando em torno do sol, pela vontade de Deus. Houve um decreto da parte de Deus para que eles estivessem onde estão ou façam o que façam. E da mesma forma, essa harmonia que existe da criação de Deus existe para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. E é interessante a gente perceber aqui que foi feito um decreto da parte de Deus para que eles estivessem lá. Deus deu uma ordem. Se a gente for lá em Gênesis, nós vamos ver lá Deus falando: haja luz. Está um verbo imperativo, é uma ordem. Luz, haja, luz, exista. E por ser um ser inanimado, que não tem vontade própria, ele não tem outra razão a não ser existir. Quando Deus criou o sol, a lua, qualquer outras coisas, as montanhas, não tinha eles a opção de falar: não, eu não quero existir. Simplesmente existiram. Agora conosco é diferente. Da mesma forma que Deus deu ordens para que qualquer objeto ou qualquer criação dele exista, ele simplesmente deu e eles estão lá. Agora conosco ele dá uma ordem e nós temos a opção de não fazer. E é por isso que a gente vai dar um pulinho lá em Jonas. Viaja um pouquinho lá para Jonas, nós vamos entender um pouquinho melhor aonde nós queremos chegar. Amém? O começo do livro de Jonas, os 3 primeiros versículos, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Nínive ficava para o oriente, para o leste. Tarsis ficava para o outro lado, ficava para o ocidente, para o oeste. Ele simplesmente, depois de uma ordem de Deus, preferiu fazer o contrário, ir para um outro lugar. E assim é com as nossas vidas. Nós por vezes recebemos palavras de Deus por vários pregadores, vários pastores, para que façamos determinadas coisas. Então a gente vem lá de Gênesis até Apocalipse, começamos até com os 10 mandamentos, por exemplo: não adulterarás, não dirás falso testemunho. Enfim, uma série de mandamentos, uma série de ordenanças de Deus nós aprendemos com a palavra de Deus, e nós temos a opção de não fazer. Jonas recebeu uma ordem, mais uma vez isso aqui está no imperativo: vá depressa.
pregue, o verbo também está no imperativo, ou seja, era algo que se Jonas fosse como os astros, ele simplesmente cumpriria aquilo, ele não teria opção, mas ele teve o desejo de não fazer aquilo, teve razões dele, teve medo, teve ódio da terra de Nínive, que era uma terra de matadores, fazendo toda a sorte de atrocidade, e ele preferiu não ir até lá, e ele fugiu. Por conta disso, houve algumas consequências. Versículo 4: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Alguma comparação com os nossos dias? Acho que totalmente, né? Quantas vezes na nossa vida nós passamos por consequências, tribulações, dificuldades por conta da nossa desobediência? Às vezes passamos por dificuldades financeiras porque não aprendemos, através até mesmo da palavra de Deus, a organizar a nossa parte financeira. Algumas vezes passamos por tribulações de ordem familiar porque não aprendemos a honrar o nosso pai. Às vezes passamos por dificuldades também de ordem familiar porque não aprendemos a respeitar e ensinar os nossos filhos. E Jonas simplesmente estava passando por isso, uma tribulação que era consequência da desobediência dele. E seguindo, ainda no versículo 5, no finalzinho, Jonas estava dormindo, Jonas estava tranquilo. E não é difícil a gente ver pessoas que estão completamente fora da vontade de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus, estão tranquilos. Havia paz no coração dele, ele não se sentia culpado, remorso, não tinha nada disso. Mas ainda assim, toda aquela tribulação acontecia, inclusive para as pessoas que estavam em volta dele, por conta da desobediência dele. É impressionante a gente perceber que essas pessoas conseguem paz na desobediência. Mais forte ainda, mais difícil ainda, e mais doloroso é ver ainda que algumas pessoas conseguem até consolo na palavra de Deus, estando fora da vontade de Deus. Os irmãos talvez tenham vivido o que eu já vivi pelo menos algumas vezes, já vi outras vezes. Uma pessoa está completamente fora da vontade de Deus ou está errando em determinadas áreas da vida, passa por uma série de tribulações, uma série de dificuldades, aí vem aquele irmãozinho cheio de boa intenção. Meu querido, olha a vida de Jó. Compara um possível Jonas a Jó. Esse é um erro muito comum que nós cometemos. Nós vemos isso frequentemente. Agora começa a refletir. Como era a vida de Jó? Jó era completamente íntegro. O próprio Deus virou para o diabo e falou: esse camarada aí, ele é reto, não tem na terra ninguém igual a ele. Jó, ele conseguia sacrificar pela possibilidade de erro dos outros. Vou explicar claramente o que está lá em Jó. Jó se preocupava com os possíveis erros dos filhos e sacrificava por conta deles. A gente fazer sacrifício por nossa conta já é difícil. Vamos voltar lá naquele tempo. Para você sacrificar, para receber perdão, por alguma razão, para retornar o contato com Deus, você tinha um prejuízo, entre aspas, financeiro. Você perdia um bem, um cordeiro imaculado, tinha que pegar do melhor que você tinha. E Jó sacrificava por ele. Se ele cometesse algum erro, ele fazia sacrifício, como muitas pessoas faziam isso, a gente pode ver na vida inteira. Agora imagine uma pessoa que sacrifica por conta de uma outra pessoa. Eu tenho um filho que cometeu um erro, eu vou lá pegar um cordeiro, um bezerro, alguma coisa que tem que sacrificar, e eu sacrifico por conta do erro do meu filho. Agora Jó ia além disso. Jó, ele sacrificava pela possibilidade do erro do filho. Ele pensava: poxa, vai que meus filhos cometeram algum erro, pecaram nas escondidas, vou sacrificar por conta deles. Traz para os nossos dias. Hoje é difícil a gente ver uma pessoa buscando a Deus intensamente, se consagrando absurdamente, buscando oração, jejum, campanha de oração, participando de tudo por conta de si mesmo. Isso já não é muito comum hoje em dia. As pessoas buscando a Deus, orando mais, chegando cedo na igreja, fazendo tudo que tem que ser feito por si mesmo. Já não é tão comum assim.
Agora imagine uma pessoa fazendo isso por conta do próprio filho. O filho está perdido lá fora. O filho cometeu erros, ou então está envolvido com alguma coisa errada lá fora. Aí o pai e a mãe começam a buscar a Deus por conta do erro dos filhos. Começa a buscar, orar, jejuar, fazer campanha de oração, louvar mais, consagrar sua vida como um sacrifício de vida por conta do filho. Isso já começa a dificultar mais ainda a existência. Já é mais difícil a gente perceber isso hoje em dia. Agora imagina nos dias de hoje, um pai ou uma mãe se consagrar mais ainda, buscar mais a Deus, por conta da possibilidade do erro do filho. Olhar assim, poxa, meu filho está lá na internet, não está fazendo nada demais, nem sabe que ele está mexendo lá no computador, mas está tranquilo, é um bom menino. Na escola, ele vai para a escola, não tem reclamação dos professores, também não tem nenhum problema, meu filho é um bom menino. Imagina um pai numa condição como essa, uma mãe numa condição como essa, que tem um filho sem mácula aparentemente. Ele resolveu buscar mais a Deus, pensando na possibilidade do filho estar errando. Eu vou buscar Deus incessantemente, vou orar por conta do meu filho, porque vai que ele está errando e eu não sei. Assim era Jó. Jó era exatamente isso. Ele fazia muito além do que nós fazemos hoje. E nós temos a ousadia de nos comparar a Jó como passando por dificuldades. E ainda conseguimos consolar um irmãozinho, quando o irmãozinho está passando por determinadas tribulações por conta dos próprios erros. Por isso que hoje, irmãos, eu olho para a minha vida e até aconselho os irmãos, antes de se comparar a Jó, procurar olhar a vida de Jonas. Porque Jonas sim tinha diversos erros na vida dele. Ele tinha uma vida diante de Deus, se eu não me engano, em Reis menciona ele, profetizou sobre Israel. Mas nesse momento ele estava fugindo da presença de Deus. Deus tinha dado uma ordem para ele. Era algo que não era para ser descumprido. Mas ainda assim ele fugiu. E pessoas que hoje têm a conduta de Jonas, às vezes recebem um consolo e continuam na mesma vida, com a mesma conduta, porque receberam um consolozinho. Não, Jó passou por isso, perdeu aquilo, depois Deus dá tudo em dobro. Aí sabe o que acontece com esses Jonas do dia de hoje? Fica igual os Jonas que a gente acabou de ler. Dorme, fica tranquilo. Uma pergunta que eu faço para os nossos corações: o que tem feito com que as ordens de Deus não se cumpram nas nossas vidas? A primeira parte da resposta é simples, é baseada em tudo que nós já falamos aqui, a nossa vontade. Jonas teve vontade de se afastar de Deus. Ele decidiu isso. É para eu ir para lá? Eu vou para cá. A outra parte da resposta é a nossa pseudo-sabedoria, a nossa falsa sabedoria. Algumas vezes Deus dá ordem para os nossos corações, através da própria Bíblia, através de pregadores, através de pregações na televisão, no rádio. Deus fala no nosso coração direto, fala aos nossos ouvidos. E nós simplesmente deixamos de lado porque raciocinamos: poxa, peraí, esse caminho aqui não é legal não. Eu não vou pregar naquele lugar ali não, porque isso é furado. Eu pregar para aquele marginal que está oferecendo maconha para o meu filho, ele tem que mais ser preso, apodrecer na cadeia. É o que acontece nas nossas vidas. Nós deixamos de fazer as ordenanças de Deus porque fazemos o nosso raciocínio. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Quando nós montamos a nossa sabedoria, utilizamos os nossos raciocínios para deixar de lado a vontade de Deus, nós nos tornamos loucos segundo os olhos de Deus. Porque para nós estarmos segundo os olhos de Deus corretos, nós temos que ser loucos para o mundo. A loucura do mundo, essa loucura que nós usamos a partir do que nós ouvimos lá fora, de que as pessoas que fazem coisas erradas têm que morrer, de que as pessoas têm que pagar, ou de que qualquer outra coisa fora da vontade de Deus, isso
é o que nós achamos certo. Essa é a nossa sabedoria. Mas a sabedoria de Deus é o que Ele mandou Jonas fazer. Vai lá e prega, não importa o que eles fizeram, não. Nós conhecemos a história de Jonas. No final, ele até fica triste porque Deus poupa aquela cidade. Aí Deus dá aquela lição para ele. Você ficou com pena dessa plantinha aí que nasceu e morreu? Imagina eu, e sei que eles estão fazendo um monte de coisa errada. Estão fazendo um monte de coisa errada, mas não sabem nada da minha vontade. Vou voltar em Jonas para continuar aqui falando sobre ele. No capítulo 2, no finalzinho, a gente percebe mais uma ordem sobre um ser, que não tem vontade própria. Capítulo 2, versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Eu pulei a parte, crendo que os irmãos conhecem a história de Jonas, que ele se arrependeu lá na barriga do peixe. Enfim, nesse momento Deus deu uma ordem para que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. Já pensou se o peixe fosse como nós? O peixe não tinha opção, como a gente leu lá em Salmos. Os astros lá existem porque foi um decreto de Deus. Essa ordem de Deus para o peixe não tinha jeito, é irrevogável. Deus falou, vomite, ele vomitou. Já pensou se ele fosse como a gente? Tivesse a opção de fazer outra coisa? De repente, não vou cuspir Jonas, não, vou digerir ele. Nós não teríamos nem a história dele aqui para aprender. Ou se de repente, ao invés de jogar para um lado, que nem Jonas fez, ao invés de cuspir para a terra seca, cuspisse para o mar para Jonas morrer afogado. Essa história aqui também não viria aos nossos corações. Mas quando Deus dá uma ordem para um peixe, para um animal, ou para uma montanha, essa ordem não tem como não ser cumprida. Aí logo em seguida, nós vemos no capítulo 3, versículo 1, a palavra vindo novamente a Jonas. Entra novamente a diferença entre nós e os seres que não têm as suas vontades. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Mais uma vez, o verbo imperativo. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Quantas vezes nós recebemos uma palavra de Deus? Várias vezes. Posso falar por mim, irmãos? Algumas coisas que hoje eu cumpro da vontade de Deus, precisei ouvir até mais do que Jonas. Jonas recebeu a palavra pela segunda vez para ele fazer o que Deus queria que fosse feito. Eu às vezes precisei 3, 4 vezes. A palavra de Deus às vezes tem que chegar no nosso coração várias vezes para que nós façamos aquilo que Ele quer. Quando na verdade nós temos que nos inspirar até nas rochas. E Deus falou, fica aí, fica. Quando Deus falar para o teu coração, fica em tal lugar, ou vai para tal lugar, é porque Ele quer que isso se cumpra, e certamente isso vai ser melhor não só para nós, mas para todo o reino. Se nós obedecêssemos a Deus como as rochas obedecem, como os pássaros obedecem, nós estaríamos em harmonia. A nossa vida individualmente pode entrar em harmonia com Deus a partir do momento que nós decidimos fazer a vontade dEle, independente das nossas vontades. É interessante que Jonas recebeu a palavra pela segunda vez. Foi uma confirmação de Deus. Depois disso aqui ele não tinha dúvida, né? Existem pessoas que desobedecem até na confirmação. Recebem a palavra várias vezes e ainda assim insistem em não obedecer. O que acontece quando nós nos tornamos Jonas, ou temos uma conduta como a de Jonas, é um acúmulo de ordens no nosso coração. Nós desobedecemos uma vez, mas aquela palavra fica lá no nosso coração. Eu tenho certeza que qualquer um dos irmãos aqui deve lembrar de uma palavra que foi pregada há um tempo atrás, que falou no teu coração e você decidiu, eu vou fazer isso a partir de hoje, e não fez. Aí depois você recebe outra palavra, pode ser a mesma, ou pode ser uma outra palavra. A primeira vez Deus falou, vai, pregue em tal lugar. Na segunda falou, obedece teu pai, obedece tua mãe. Na outra falou, toma conta do teu filho, não deixa de fazer o que ele está fazendo, não. Entrega o teu dízimo. Várias palavras nós vamos recebendo e nós vamos acumulando isso. Se nós não tomarmos uma postura de Jonas, de uma hora para outra resolver fazer aquilo que tem que ser feito, isso vai acumulando e no nosso coração vai formando um livro com uma série de leis que não são cumpridas. Aí de uma hora para outra a gente resolve fazer uma, mas a maioria fica ali guardada, mas vai formando um livro. Nós temos que lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso aqui é um templo. E é nesse sentido que eu queria que os irmãos, em 2 Reis,
capítulo 22. Nós vamos falar do rei Josias. O rei Josias foi uma pessoa reta, procurou fazer a vontade de Deus. No comecinho está escrito: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Alguma comparação com a gente? Tranquilo, uma vida reta, fazia o que Deus queria, não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Começou seu reinado com 8 anos de idade, quase a idade de entrada na embaixada, para a gente perceber que a idade para a gente começar a fazer a vontade de Deus é bem cedo. Mas ele até aqui, tranquilo, uma vida diante da vontade de Deus. Mas aí a gente continua. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azarias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Hilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Até aí também, tudo uma bênção. O rei era um rei segundo o padrão de Davi, foi predecessor dele. As pessoas à volta dele, seus súditos, seus subordinados também, tudo funcionando maravilhosamente bem. As pessoas eram tão confiadas que ele entregava ouro, prata para eles e não pedia para que fosse prestada contas. Ele confiava em todo mundo em volta dele trabalhando numa boa. Alguma comparação com os nossos dias? Alguma comparação comigo, contigo, com a tua vida? Vamos continuar. 8. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. O sacerdote encontrou, ele aqui usa o artigo definido, o livro da lei. Alguns estudiosos dizem que isso aqui era o Pentateuco ou só o livro de Deuteronômio, por conta da quantidade de leis e por conta das coisas erradas que o povo fazia. Mas enfim, era um livro que continha leis. Ele o entregou a Safã, que o leu. Aí o escrivão leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram os trabalhadores aos supervisores do templo. Deu relatório, o pessoal trabalhou direitinho. O sacerdote Hilquias entregou um livro. Ele não era sacerdote, né? A gente já usa aqui o artigo indefinido. Era um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Quando o rei leu ou ouviu a leitura daquelas leis, ele rasgou as vestes, desesperado por conta de tudo aquilo que ele tinha lido. Lembra que quando nós falamos de Salmos, Jonas, Jó, nós falamos que um livro é formado dentro de nós com tudo que nós ouvimos ao longo da vida? Agora dá uma olhadinha para o teu livro, para tudo que você aprendeu, e reflete se a tua sensação vai ser uma sensação de paz, se é uma sensação de que você está cumprindo tudo aquilo que você ouviu da parte de Deus, ou se a sensação que você tem ao ler o livro que está dentro do teu tempo é a mesma sensação que o rei Josias. Ele resolveu rasgar as vestes de vergonha, porque o povo não estava cumprindo nada daquilo. E olha que era um camarada bacana, procurava fazer a vontade de Deus. Seguindo o versículo 12: e deu estas ordens ao sacerdote Hilquias, a Alcã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito.
O sacerdote Uquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incensos a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. A gente viu que por conta da fidelidade, da obediência do rei, Deus poupou a vida dele de ver toda uma desgraça. Ele morreu em paz. Ele não passou por toda a tribulação que possivelmente iria passar caso agisse como Jonas, que resolveu fugir do compromisso com Deus. Ele resolveu tomar uma postura diante de Deus de fazer tudo aquilo que estava escrito. E ainda digo mais aos irmãos, ele não só resolveu fazer aquilo para si, se consertar. Se a gente continuar lendo o capítulo 23, ele passou aquilo adiante para salvar quem ele podia. Capítulo 23, versículo 3. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos. Um pouquinho mais adiante no mesmo versículo. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Quando nós tomamos a decisão, a postura de fazer a vontade de Deus, quem está à nossa volta vai junto, irmãos. Vai junto. Se você hoje decide consertar tudo que está de errado na tua vida, pode ter certeza que teu filho que vai crescer aí ao teu lado vai querer fazer a mesma coisa. Se você não consertar, ele não vai fazer. Ele não vai se consertar como você não se consertou. Se você, filho, toma uma decisão, agora que eu verifiquei lá o livro que está lá dentro de mim, tudo que eu aprendi acerca de Deus, se você tomar a decisão, filho, de fazer tudo aquilo que você já aprendeu e ainda não cumpriu, pode ter certeza que teu pai vai te olhar diferente em casa, daqui a pouco ele está se ajoelhando aqui diante de Deus. Ele vai estar se convertendo, vai estar aceitando Jesus Cristo. A nossa decisão, como aconteceu com Josias, leva quem tiver à nossa volta, nossos primos, amigos da escola, seja lá quem tiver à nossa volta. O rei Josias, a vida dele foi tão interessante, que lá no capítulo 23, versículo 25, diz que nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, algumas versões se voltasse para se convertesse, é direcionar sua direção para o Senhor, se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Olha para a vida de Josias e olhamos para as nossas vidas. O que está faltando ser cumprido? Será que nós somos capazes de rasgar as nossas vestes diante de Deus e falar: Senhor, está faltando fazer isso, está faltando me comprometer contigo nesse aspecto? Isso aí eu já ouvi várias vezes, Senhor, eu ainda não cumpri. A partir de hoje eu vou fazer, Senhor. O que está faltando? Para finalizar, irmãos, eu gostaria que a gente abrisse em Provérbios capítulo 3. Vamos ler primeiro versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Uma consequência boa para quem faz a vontade de Deus, quem procura a sabedoria de Deus, e não a sabedoria segundo os próprios olhos, os olhos humanos. Agora sobe um pouquinho, ou volta um pouquinho, versículo 1 e versículo 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei,
mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Eu vou passar a palavra para quem de direito, mas antes de passar a palavra, eu gostaria de fazer um convite. Não gostaria de perder essa oportunidade, não. Só para você que deu uma avaliada no livro que está dentro do teu coração, para você que avaliou o livro que está escrito a partir da palavra de Deus que foi pregada para você, se você percebeu que tem algo que você pode mudar, se você percebeu que tem como você se humilhar e diante de Deus se consagrar, eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu vou pedir para o pastor Carlos orar. Se nós tivermos alguém nessa condição, não tenha vergonha. Nós temos coisas realmente que nós lembramos, que fazem parte das pregações que nós ouvimos, que nós deixamos de lado. Ouvimos no domingo e falta a gente fazer. Nós às vezes fazemos durante a semana, chega na outra semana e já deixou de lado. E deixamos a fidelidade de Deus de lado. Nós deixamos de fazer aquilo que Deus pediu para que fizéssemos. E essa é também uma oportunidade da gente colocar a nossa vida diante de Deus. Lembra daquilo que um pastor pregou para você, você falou, eu vou fazer. Ou lembra daquilo que ninguém pregou para você, mas você sabe que falta fazer. E se coloca diante de Deus. Eu louvo a Deus pelos irmãos que se levantaram. E lembro a vocês que um dia eu tomei essa decisão também, de consertar a minha vida. Porque um dia eu vivia como o começo do reinado de Josias, uma vida tranquila, pacata, não faltava nada. Meus amigos eram realmente meus amigos, minha família gostava de mim, cantava no coral, fazia uma série de coisas. Mas quando eu avaliei, o meu interior estava faltando um monte de coisa. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que repetiu várias vezes, logo você tem que ler mais a Bíblia, logo você tem que ser fiel nos dízimos e ofertas. Repetiu isso várias vezes até eu tomar vergonha. E o gesto que os irmãos estão tomando aqui, e eu declarando diante dos irmãos, entre outras coisas também que eu tomei a decisão de não errar, isso é para que Deus veja, os homens vejam que nós somos homens como Josias, que não teve vergonha de que estava errado, e foi lá diante de todo o povo e falou, olha só, eu estava errado, estou me consertando, agora conserta aí todo mundo, se conserta, se coloca diante de Deus, porque vai vir uma desgraça. Nós não temos nenhuma desgraça anunciada aqui, mas nós temos sim tribulações que nós podemos passar, como Jonas passou, e eu já passei por diversas tribulações acerca da minha desobediência, por conta da minha desobediência. E eu creio que uma decisão como essa é mudança de vida, é para que tenha uma vida de paz. A Márcia leu um versículo, estava em Salmos, se não me engano, capítulo 4. Eu vou ler de novo esse texto. Eu louvo a Deus porque as músicas, os versículos, tudo se encaixa para a honra e glória de Deus, está tudo em harmonia, irmãos. Está tudo em harmonia. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quer deitar em paz, irmão? Mas essa paz aqui não é a paz que Jonas estava tendo no fundo lá do barco, não. Essa paz é a dada por Deus. Quer essa paz? Quer uma vida melhor? Entrega realmente as tuas coisas a Deus, a tua vida a Deus. Vou pedir o pastor Carlos para orar. Os irmãos que estão em pé. Senhor Deus, em tua presença, Senhor Deus, nos rendemos aos teus pés, Amém. E consagramos, Senhor, as nossas vidas. E te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Amém. A tua palavra tão direta, Senhor. A tua palavra que vem, Senhor Deus, penetrar em nossos corações, Senhor, para trazer a transformação. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nessa noite a tua palavra exortou, a tua palavra consolou, a tua palavra edificou, a tua palavra transformou vidas, Pai. Eu, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal,
Eu repreendo, Senhor Deus, todo espírito contrário à ação do Teu Espírito, Senhor, na vida desses Teus servos, desses Teus filhos, que ficaram de pé, Senhor, publicamente, Senhor, declarando que querem ter uma nova postura diante de Ti, Senhor. Que o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja amadurecendo a cada momento, a cada dia, Senhor Deus, essa decisão, enchendo os Seus servos, Senhor Deus, de alegria, dando forças, Senhor Deus, para caminhar na Tua presença e cumprir, Senhor, os propósitos que são grandiosos, Senhor Deus, que são valorosos, que Tu tens na vida desses Teus servos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Repreenda todo o mal sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Que eles possam estar cada vez mais edificados, Senhor, na Tua presença e na Tua palavra. Que todos nós aqui, Senhor Deus, possamos recorrer ao conselho que o rei Josias encontrou na Tua palavra, no livro da vida, no livro que está escrito, Senhor Deus, todas as orientações para a nossa vida, para a nossa prática, que lá temos todas as informações, todas as Suas ordens, todos os Seus decretos, todos os Seus princípios, todas as palavras de aplicação pessoal, Senhor, para as nossas vidas. Dai-nos a sabedoria, Senhor Deus, o entendimento, Senhor, para a cada versículo que lermos, Senhor Deus, entendermos mais a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro em Teus altares esses Teus servos que se levantaram, Pai, e repreendo todo o mal sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Teu servo, Senhor, irmão Glauco, a irmã Nívia, Senhor Deus, que essa família, que esse casal continue, Senhor Deus, crescendo na Tua presença, recebendo de Ti e ministrando, Senhor Deus, conforme os ministérios que Tu tens propostos à vida dos Teus servos, Senhor. Eu também repreendo todo o mal, Senhor, sobre a vida dos Teus servos, Pai. Não deixa, Senhor Deus, que nada venha impedir esta caminhada. Que todas as Tuas promessas e propósitos possam cumprir-se na vida dos Teus servos, Pai. Em nome de Jesus, eu Te oro e Te agradeço por tudo, Pai. Amém. E amém. Deus abençoe.